Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa abordagem sobre a fé que é bem especial, porque ela busca unir duas coisas que às vezes parecem distantes: um pensamento profundo, bem estruturado, com uma experiência espiritual que é bem vibrante, viva. A ideia é explorar uma teologia que seja fiel às Escrituras, claro, mas que também esteja de braços abertos para a ação do Espírito Santo. Vamos começar essa exploração juntos? E para a gente já pegar o espírito da coisa, a fonte original diz o seguinte: isto não é apenas um canal de vídeos, é um caminho de formação cristã com o coração aquecido. Olha, isso aqui já diz tudo, né? O foco não é só acumular informação, mas sim embarcar numa jornada que transforma. Então, a primeira parada dessa nossa jornada é justamente essa: entender o que significa trilhar um caminho de formação. A proposta aqui é um crescimento que envolve a pessoa por inteiro, tanto a mente quanto o espírito. E isso já levanta uma pergunta que talvez muita gente se faça. Mas por que estudar a fé de um jeito todo organizado? Afinal de contas, fé não é só sentir? Não é uma coisa do coração? É uma ótima pergunta. E vamos ver o propósito por trás dessa estrutura toda. E o objetivo é exatamente este: chegar a uma fé que seja, primeiro, construída sobre fundamentos sólidos; segundo, que seja genuinamente viva, que pulsa e que, claro, demonstre maturidade espiritual. Mas o pulo do gato mesmo é essa combinação final: um coração aquecido junto com uma mente renovada. Não é um ou outro, são os dois caminhando juntos. Agora, como em qualquer viagem, a gente precisa de um ponto de partida bem claro, né? Vamos dar uma olhada em como essa análise estrutura os conceitos que são alicerce, a base, para todo o resto. E o começo do caminho se concentra em duas perguntas gigantescas: quem é Deus e qual é a nossa história? A proposta é que, para que a gente possa se entender, primeiro a gente precisa entender a origem de tudo e a natureza de quem nos criou. Faz todo sentido. Para a gente ter uma ideia da profundidade disso, o material vai direto em conceitos centrais como a Trindade. E o interessante é a definição bem precisa: a crença de que Deus é um único ser absoluto que existe como três pessoas coiguais: Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é, sem dúvida, um dos pilares da fé cristã. E aqui está o ponto crucial dessa primeira parte: o conhecimento não é um fim em si mesmo. O objetivo é conhecer a Deus do jeito certo para poder amá-lo de um jeito verdadeiro. É basicamente o intelecto a serviço do coração. Ok, com os fundamentos estabelecidos, agora a gente pode de fato abrir o mapa da jornada. E nesse mapa, os pontos de referência, os marcos que guiam o caminho, são os grandes conceitos teológicos. Vamos ver como esse roteiro se desenrola. Bem no coração desse mapa, no centro de tudo, está o conceito da graça. E na teologia wesleyana isso é fundamental. A graça não é só uma ideia bonita. Ela é vista como a força motriz, a ação de Deus que nos alcança, nos transforma e nos sustenta durante o caminho. E esse esquema aqui é sensacional para a gente visualizar como essa graça funciona. É a chamada ordem da salvação, que é apresentada em etapas bem claras. Primeiro, a graça preveniente, que é a graça de Deus que chega até nós antes mesmo da gente decidir qualquer coisa. Depois vem a justificação, que é quando somos declarados justos diante de Deus por meio da fé. E por fim, a santificação, que é aquele processo contínuo para a vida toda, de sermos moldados para ficarmos mais parecidos com Cristo. Agora, um ponto bem distinto dessa perspectiva é a questão de permanecer na graça. A visão wesleyana, como a gente vê aqui, acredita na possibilidade real da apostasia, ou seja, a ideia de que uma pessoa pode, por vontade própria, se afastar da fé depois de ter sido salva. Mas a intenção aqui não é gerar medo, e sim promover uma fé que é responsável e perseverante, que entende a necessidade de uma cooperação ativa e contínua com a graça de Deus. Da teoria, vamos para a prática. A próxima parte do mapa mostra justamente como todos esses conceitos teológicos se manifestam numa vida transformada. Porque no fim do dia, a fé é para ser vivida, certo? E uma mensagem central aqui é muito poderosa. Essa jornada não é para ser percorrida de forma solitária. A transformação acontece com a ajuda do Espírito Santo e dentro do contexto de uma comunidade de fé. E aqui estão os elementos práticos dessa vida: ser guiado pelo Espírito Santo, usar os dons espirituais com maturidade e com amor, estar engajado de verdade numa comunidade de igreja saudável e, finalmente, viver o Evangelho no dia a dia. É a fé em ação. Bom, toda jornada tem um destino, e a parte final dessa formação se concentra exatamente nisso, na esperança cristã para o futuro, um tópico que a gente conhece como escatologia. A ideia fundamental aqui é que o destino dá propósito para o caminho.
Entender o fim da história, a esperança da volta de Cristo, da ressurreição, dos novos céus e nova terra, tudo isso molda a maneira como a gente vive hoje. Então, o objetivo de estudar o futuro não é ficar tentando adivinhar coisas, não é especular. É aprender a viver o presente à luz da eternidade. A esperança que temos para o futuro deve gerar paz, propósito e santidade no nosso agora. E a gente termina com o convite final da fonte que resume perfeitamente o espírito dessa jornada. Caminhe no seu ritmo. Ore, leia, reflita, permita que Deus forme sua mente e seu coração. Seja bem-vindo ao Fundamentos da Fé, uma abordagem que busca integrar conhecimento profundo com uma fé viva e que deixa uma reflexão no ar. De que forma esse equilíbrio entre a mente e o coração poderia transformar uma caminhada de fé?